Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a criança real, o porquê que tem tantos casais, tantas famílias à espera de uma criança e poucas crianças e por que demora tanto, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho do perfil das crianças abrigadas. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações, assim você vai receber o vídeo em primeira mão. E não esqueça de dar aquele like para que eu possa saber se você está gostando dos conteúdos. Gente, como sempre eu tô com a minha cola para não pecar com vocês, então se eu olhar para baixo vocês desconsideram, tá bom? 8.700 crianças e adolescentes aptas à adoção, mais 43 mil famílias cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção. Ou seja, são muito mais famílias do que crianças. Então, por que não bate? Por que essas famílias ficam em 9, 10 anos na espera e essas crianças ainda mais? Será que isso realmente é só o sistema burocrático, é só papelada, é só processo? O que realmente acontece? Existe sim uma certa burocracia para se adotar e tudo mais, mas depois que você está no Cadastro Nacional não existe mais uma burocracia. Então é só a questão do perfil dos casais bater com as crianças que existem no abrigo. Para não ficarmos na fila de adoção, precisamos desconstruir a ideia da criança dos nossos sonhos e entender quais são as crianças que estão abrigadas. No Brasil, a maioria das mulheres, elas ainda acreditam, que entregar uma criança para adoção é crime, ou seja, se eu deixar o meu filho no hospital ou se durante a gestação eu procurar uma assistente social, procurar o conselho tutelar e dizer que eu não quero o meu bebê, as pessoas acham que vão ser presas e isso é cultural. O assunto adoção ainda assim é um tabu no nosso país e as mulheres que entregam a adoção voluntariamente elas são discriminadas, elas não são vistas com os bons olhos. Sendo que sim, você entregar um bebê para adoção também é um ato de amor, também é um ato de responsabilidade. Então o que acontece é que mulheres despreparadas fisicamente, psicologicamente, financeiramente, elas fiquem com o seu bebê, elas fiquem com os seus filhos. E aí a maneira com que essa criança cresce, elas começam a negligenciar essas crianças são extremamente negligenciadas. Essas crianças passam por maus tratos, fome, situações de perigo, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, por vezes ficam dias trancados, dias amarrados. Somente assim, quando essas crianças crescem e elas ou conseguem pedir ajuda por elas mesmas, ou elas correm e contam para um vizinho, ou um professor vê que essa criança está sendo negligenciada, ou ela pede ajuda, ou alguém vai lá e denuncia, faz uma denúncia anônima. Olha, meu vizinho está negligenciando aquela criança, ou aquela criança só fica na rua, ou aquela... Aí sim que essa criança é tomada pelo conselho tutelar. Ou seja, um bebê já começa aí. Por que tem poucos bebês, poucas criancinhas de 1 ano no abrigo? Uma criança de 1 ano, um bebezinho, por vezes ela chega a óbito, mas não chega ao abrigo. Por quê? Porque não tem como pedir ajuda. É muito fácil você negligenciar um bebê, é muito fácil você negligenciar uma criança pequena. Então, essa criança ela não consegue pedir ajuda e sendo assim, o conselho tutelar ela não fica sabendo dessa criança. Então, essa criança ela não vai para o abrigo, ela fica na família biológica até que ela consiga pedir ajuda ou até que a denúncia seja feita. Ou seja, quase que 90% das crianças que estão abrigadas, elas foram retiradas à força da família biológica e não entregue à adoção, Não foi uma entrega voluntária, foi sim o conselho tutelar, a polícia, às vezes até mesmo um vizinho retirou essa criança do ambiente familiar biológico para levar
esse é um dos motivos de que não há bebê no sistema, não há crianças pequenininhas no sistema, né? São crianças maiores, por isso que existe também tantos adolescentes, porque o adolescente chega a um ponto que ele fica ali de saco cheio e ele liga pra polícia e conta, olha, eu sou espancada, eu sou estrupada, eu nunca fui pra escola e por aí vai. Então isso é um dos motivos de não ter tantos bebês no sistema, tantas criancinhas de 1 ano. E isso também faz com que existam muito casais no sistema, porque a maioria das famílias e dos casais aptos à adoção, eles desejam bebês, tá? E infelizmente não tem no sistema, né? É muito comum você ir no abrigo, o abrigo ter 30 crianças e somente 2 bebês, somente 3 bebês, entendeu? Outra coisa que ocorre é que a maioria das crianças que passam por essa situação, né, de negligência familiar, a maioria das crianças que são entregues, mesmo que voluntário, para adoção, são crianças pardas e negras. Por quê? A maior parte da população pobre do nosso país é parda e negra, né? Então, e sim, a maioria, e quanto mais pobre você é, mais apto como eu posso dizer? Mais fácil é você experimentar o que não deve, droga, bebida, ir parar e acabar morando na rua, né? Acabar se viciando ou passar por situações de risco, situações de perigo, engravidar na adolescência. A maioria dessas gestações, moradores de ruas, acontece pessoas de classe média baixa, pessoas bem pobres. E a maioria dessas pessoas são negras e pardas. E é aí onde novamente o número de criança que existe no abrigo não é o suficiente para as famílias adotivas. Ainda tendo muitas famílias adotivas e poucas crianças no sistema, esses perfis não batem, porque a maioria dos perfis das pessoas adotadas são crianças brancas, e a maioria das crianças brancas estão nos seus lares, não estão no sistema de adoção. Então é muito comum você ver um abrigo lá novamente com 30 crianças e ter 4, 5 crianças brancas, e a maioria deles o restante ser pardo ou ser negro, e aí essas crianças vão crescendo abrigadas, porque não há um interesse de famílias adotivas em crianças negras e crianças pardas. Gente, isso eu falo com propriedade porque eu sempre pesquiso. Eu nunca dou aqui um número, uma estimativa para vocês de uma coisa que eu não fui procurar, sabe? Que eu não pesquisei, que eu não li sobre isso. Outra coisa, pela minha vivência também, porque eu fui em alguns abrigos, eu visitei durante alguns anos alguns abrigos e era a realidade que eu mesma via. Era muito difícil você ver uma criança galeguinha, uma criança branca. Acontece que essas crianças acabam sendo adotadas primeiro, né? Adotado mais rápido. E aí as crianças pardas, as crianças negras vão ficando no abrigo e vai crescendo, e quanto mais elas crescem, menor é a possibilidade dela ser adotada. Então pouquíssimas famílias que estão no sistema, elas aceitam adotar crianças maiores, e aí é onde que a gente entra na demora do perfil dos adotantes não bater com o perfil das crianças, porque como eu expliquei, a criança ela chega no abrigo por ser retirada pelo conselho tutelar e não por ser entregue por uma adoção voluntária, né? Ela é retirada da família, e para ela ser retirada ela tem que pedir socorro, e aí ela já está grandinha, então a idade não bate, a cor não bate. Outra coisa, muitas crianças que são abrigadas, elas vieram de gestação de pessoas que usaram drogas, pessoas que beberam muito, pessoas que moram na rua, pessoas que não fazem o pré-natal, pessoas que não se alimentam adequadamente. Então, por vezes, essas crianças também não são saudáveis. O que acontece? Uma criança que ela tem asma, que ela tem coisas que é uma doença mais simples, que você consegue tratar, ela já não é mais considerada uma criança saudável. Uma criança saudável é uma criança que não tem nada, absolutamente nada.
não vai ter nenhum tipo de doença. Então, as pessoas elas não aceitam doenças. Quando você vai preencher o perfil do Cadastro Nacional, a família acaba colocando lá que é uma criança saudável. E por vezes essa criança não é saudável. Existem crianças que ela não tem nenhuma doença, mas ela está desnutrida, ela está muito fraquinha, ela está com pneumonia, ela está com coisa assim, pela maneira que ela chegou no abrigo. Às vezes ela passou frio, às vezes ela passou fome. E aí essa criança ela não chega saudável. E aí ela não vai entrar no cadastro como uma criança saudável. Então, mais uma vez, os adotantes querem uma criança saudável, não vai conseguir uma criança saudável porque não é a realidade das crianças que estão abrigadas lá. Você vê muito adolescente saudável, porque o adolescente ele tende a começar a se virar. A criança real, por vezes na maioria das vezes ela é negra, a maioria das vezes ela é homem, né, é menino, porque eu não sei te explicar o porquê, mas existem mais meninos no sistema de adoção do que meninas. Uma parte porque a maioria dos adotantes desejam adotar meninas e aí acaba ficando mais meninos no abrigo. E por algum motivo também mais crianças do sexo masculino vão para o abrigo do que o sexo feminino. Não sei te dizer o porquê. E existem mais casais que querem adotar meninas do que meninos. Então, mais uma vez, fica mais meninos no abrigo. Essas crianças, elas chegam machucadas física e emocionalmente, com o psicológico abalado, sem saber o que é amor, respeito ou cuidado. Então, assim, essa criança, ela chegou no abrigo, não é assim, a criança foi retirada hoje, amanhã ela está para adoção, não. Primeiro existe um cuidado físico dessa criança, um cuidado psicológico dessa criança e um estudo para avaliar essa família biológica, ver se essa denúncia foi verdadeira, ver se existe uma possibilidade dessa criança retornar para a família biológica, mesmo que seja família extensa, né, tio, avós, primos. E só então essa criança vai para o sistema de adoção. Então, antes de finalizar o vídeo, eu vou frisar aqui para vocês alguns tópicos que já foi falado aqui, mas para vocês entenderem melhor o porquê que não bate. A idade que os adotantes querem, a idade das crianças abrigadas não batem. Ou seja, eles querem recém-nascido e não existe recém-nascido abrigado, são poucos. A cor. Os adotantes querem crianças brancas e a maioria das crianças no abrigo são pardas e negras. Saúde. A maioria das crianças adotadas são crianças que têm algum problema, seja psicológico ou físico, e os adotantes querem crianças saudáveis. Não bate novamente. Mas um requisito que eu acabei não citando aqui, mas eu lembrei agora. A maioria das crianças abrigadas, elas têm irmãos. Então, se 2, eu já cheguei a ver casos de 12 irmãos. E a maioria dos adotantes querem uma criança e a maioria das crianças são em grupos de irmãos. 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos. Então é mais complicado. Outra coisa também que acontece bastante que a família que está esperando uma criança, ela aceita adotar somente na cidade dela, ou somente no estado dela. E existem crianças abrigadas no Brasil inteiro. Às vezes uma cidade tem 3 abrigos, né? Então, assim, se você colocar que você só aceita uma criança da sua cidade ou do seu estado, somente os abrigos da sua cidade, do seu estado, vão te chamar. E aí, se não tiver criança no seu perfil, você não vai ser chamado. E aí, automaticamente, suas crianças desse abrigo vão crescendo e vai sendo mais difícil ainda que elas sejam adotadas. E aí, consequentemente, os adotantes vão ficar mais tempo esperando na fila, esperando o seu filho, e as crianças vão passar mais tempo abrigadas, vão crescer mais, tudo mais. Outra coisa que acontece, às vezes a criança ela chega tão ferida emocionalmente, às vezes nem fisicamente, mas às vezes emocionalmente, que ela não quer ser inserida no cadastro nacional. Isso existe muito. Crianças que viram e falam, eu não quero ser inserida no cadastro nacional, eu não quero ir por uma outra família. Porque na cabecinha deles, qualquer adulto
é sinônimo de perigo, é sinônimo de desafeto, de maus tratos. Então eles preferem não irem para o sistema de adoção. Ou seja, o que eu quero falar aqui pra vocês, pessoal, que a maioria das crianças abrigadas são acima de 3 anos, são meninos, têm irmãos, são negros ou pardos, por vezes não são saudáveis, por vezes têm problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, e existe sim uma burocracia para essa criança entrar no sistema, porque precisa ser feito vários estudos, e existe sim muito preconceito dos adotantes, sabe? As pessoas têm muito preconceito de adotar uma criança mais velha, adotar uma criança negra, ou adotar uma criança deficiente, uma criança com uma doença. Certa parte por ser preconceito mesmo, de não conhecer aquilo, e muita por preconceito mesmo, de imagina, eu sou branco e vou adotar uma criança negra, ou vice-versa. Também já vi casais negros que não têm o desejo de adotar crianças brancas, né? Então tudo isso faz com que não bata. Realmente existe muitas famílias no cadastro nacional de adoção para a quantidade de crianças, mas não bate o perfil dos adotantes com o perfil das crianças. Outra coisa que acontece também é que nem toda criança que está no abrigo está apta para adoção. Como eu falei, existe todo um estudo feito dessa família biológica, existe todo um cuidado com essa criança, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, para só então ela ser inserida no cadastro. E isso às vezes leva anos, dependendo da situação. Então nem toda criança que está lá está apta a ser adotada. Já por vezes, quando eu ia visitar abrigo, eu falava, nossa, essa criança está para adoção? E não está para adoção, ainda está recebendo visita da família biológica, ou um outro parente mais distante vai vir buscar ela, ou ela não quer ser inserida, né? Acontece também quando há grupos de irmãos em que eles ficam num cadastro durante um tempo, e durante esse tempo nenhum casal se interessa por ser 3, 4 irmãos. E aí eles pedem para sair da fila, porque eles têm muito vínculo e eles não querem ser adotados separados. Alguns irmãos pedem para ser adotados separados por quererem muito uma família e saber que um vai prejudicar a possibilidade do outro ser adotado, ou por causa de idade, ou por causa de saúde, ou qualquer outra questão. Acontece também em alguns casos em que o juiz determina mesmo que eles vão ser separados, porque eles não têm vínculo afetivo, tipo, tanto faz, tanto fez pra eles. Às vezes eles nem sabem da existência um do outro, porque um tem 10 anos, vai estar no abrigo de criança, e o outro tem 16, está no abrigo de adolescente. E aí às vezes eles não têm vínculo nenhum, ou eles não sabem, nasceu depois, foi abrigado depois e tal. Então essas são as crianças adotadas, gente, as crianças abrigadas. São crianças por vezes que não são saudáveis, crianças negras, crianças em grupos de irmãos, crianças mais velhas, geralmente a partir de 3 anos. Então, se você não desconstruir essa ideia da criança ideal, da criança perfeita, da criança que se parece com você, que se parece com seu esposo, felizmente você vai ficar na fila e você vai perder a oportunidade de conhecer o seu filho. Porque o seu filho pode sim estar abrigado, não precisa parecer com você e não precisa ser exatamente aquilo que você sonhou, mesmo porque se você gestar não significa que vai nascer do jeito que você quer, do jeito que você sonha, do jeito que você deseja, né? Então é mais uma questão de sensibilidade e confiança em Deus. Uma coisa que eu indico é visite abrigos. Não é todo abrigo que libera visitação para quem é cadastrado, né? Para não haver o risco da criança pedir para ir com um casal, sendo que ele ainda não está apto à adoção, ou para esse casal se apaixonar por uma criança que já está em aproximação com outra família, enfim, vários fatores. Mas se você tiver a possibilidade de visitar o abrigo, fazer trabalho voluntário, isso vai fazer com que você conheça a realidade dessas crianças. Mesmo que seu perfil não seja amplo, entre nos sites e nos aplicativos de adoção tardia, de busca ativa, de adoção necessária, que aí você vai entender melhor o que eu estou falando, você vai conseguir ver algumas crianças e entender quais são as crianças que estão abrigadas. E é por isso que existe mais pessoas interessadas a adotar
do que criança esperando para ser adotadas. Então é mais ou menos isso que acontece. Vai ter a parte 2 desse vídeo na próxima semana, lembrando que toda segunda-feira é vídeo de adoção e de maternidade. Eu quero trazer algo vinculado à maternidade no geral mesmo, independente se seu filho é adotado ou não. Mas é porque vocês acabam interagindo muito nos vídeos de adoção. Então, se vocês acharem interessante trazer em outro dia vídeos sobre maternidade, a gente pode estar pensando aqui, pode estar elaborando alguma coisa, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like. Se você gostou desse vídeo, achou que é interessante, compartilha ele para chegar em outras famílias. Comenta aqui embaixo, faça suas perguntas, me fala o que você está achando, o que você quer ver aqui no canal, tá? Vamos ficar pertinho. Não esqueça de me seguir no Instagram, lá eu consigo responder melhor vocês e vocês podem ver um pouco mais do que ocorre nos outros dias que eu fico offline aqui no canal, tá bom? Espero ter ajudado de verdade. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!